AGTech Innovation Podcast, onde você ouve quem mais entende de tecnologia e inovação no agro, para te inspirar a pensar o presente e o futuro. Olá, queridos ouvintes do PwC AGTech Innovation Podcast. Eu sou Fernanda Cavalcante e tenho o prazer de apresentar a segunda temporada da série Mercados de Tecnologia no Agro. No episódio de hoje falaremos sobre as queimadas. Este ano, os incêndios em várias regiões do Brasil causaram impactos ambientais, mas também no campo. No agronegócio, os incêndios prejudicaram a fertilidade do solo, reduziram a biodiversidade, afetaram a produção agrícola, mas também aumentaram o custo de recuperação nas áreas atingidas. Diante de todos esses desafios, convidamos aqui 3 especialistas que desenvolvem soluções que auxiliam o campo a enfrentar esses obstáculos. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Vou pedir para que vocês se apresentem e também comentem brevemente sobre as soluções de vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Estela Virgílio, sou sócia e cofundadora da startup By Mycel. A By Mycel é uma startup situada na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e nós temos uma solução para identificação e avaliação dos micro-organismos que estão presentes no solo. Então, pensando agora nessas áreas, queimadas, que sofreram um prejuízo principalmente de sua diversidade, pensando nos micro-organismos do solo, a nossa solução, ela visa essa identificação e também a quantificação de micro-organismos benéficos, os micro-organismos patogênicos e micro-organismos ecológicos que existem ou que estão presentes no solo, com a importância principalmente na recuperação dessas áreas. Então, nós temos uma solução que leva inteligência para o campo e, junto com outras avaliações, com outras tecnologias para o solo, como avaliação físico-química, avaliação satelital. Agora nós temos os bioinsumos, que também permitem uma recuperação mais ativa, pensando nesses micro-organismos de importância ecológica e também de importância agrícola. Nós temos essa tecnologia que integra essas diferentes soluções, levando ao produtor rural, ao consultor agrícola, uma possibilidade mais direcionada de manejo e de recuperação dessas áreas. Olá, pessoal. Meu nome é Maju Maia, eu sou co-founder da Cian Agroanalytics e também sócia da Mod Clima. A Cian é uma plataforma de monitoramento climático e sensoriamento remoto que traz todas as informações das diversas variáveis climáticas para um lugar só. E a Mod Clima é uma empresa que faz chuvas com avião. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui nesse podcast da PwC, falando sobre essa questão das queimadas que afetou muito as operações dos nossos clientes no campo, dos outros que não são clientes e do meio ambiente. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Heitor Filpe, eu sou cofundador e CEO da Bioflore. Nós somos uma empresa de tecnologia com foco em otimizar a gestão, a mensuração e o monitoramento de ativos ambientais, em especial carbono e a biodiversidade. Nossa missão dentro da empresa é garantir que os serviços ecossistêmicos e os produtos que a natureza oferece para a sociedade são mensurados de maneira mais eficiente. E com isso a gente consegue atribuir o devido valor aos ecossistemas naturais e impulsionar os projetos de conservação e restauração florestal no Brasil. Muito bom, gente. Até aqui a gente falou já um pouquinho sobre as soluções de vocês, mas vou pedir para que os nossos ouvintes esperem mais um pouquinho que a gente já vai entrar, de fato, na solução de cada um de vocês. Mas antes a gente vai falar sobre o panorama atual, né? E para iniciar as nossas discussões, eu gostaria de compartilhar alguns dados recentes do Monitor do Fogo, da MAP Biomas, que mostra que o Brasil registrou 22,38 milhões de hectares queimados de janeiro a setembro deste ano, um aumento de 150% em relação ao ano passado. E quando eu digo este ano, né, estamos em 2024, né? E entre os biomas mais afetados está a Amazônia e o Cerrado, que mostraram um impacto significativo em áreas de floresta, pastagem, savanas e campos. E diante disso, eu gostaria de pedir para que os nossos convidados compartilhassem a visão deles no que diz respeito aos efeitos das queimadas
em relação à sustentabilidade, à produtividade e até mesmo do escoamento da produção agrícola. Esse ano foi um ano muito triste, né? Onde a gente viu um crescimento em relação à ocorrência de queimadas em todo o Brasil. Então, a gente já vem passando aí nos últimos anos, né? Todo mundo viu o problema sério acontecendo no Pantanal, na Amazônia, de muitas vezes, né? Assim, boa parte desses incêndios serem criminosos mesmo. Então, em questão de algumas semanas, a gente ia perder milhares de hectares de floresta, de cerrado, que muitas vezes a gente vai demorar anos, né? Dezenas ou centenas de anos para que aquela vegetação retorne ao estado que ela se encontrava antes do fogo, né? E eu vejo que a gente está num momento de refletir sobre como combater as queimadas de maneira mais inteligente, né? Considerando que os brigadistas do ICMBio, do IBAMA, já não dão conta, né, da seriedade do problema. Eu acho que quando acontece um cenário como o que aconteceu esse ano, não é só mais a unidade de conservação, né, que está preocupada em controlar o fogo, mas sim também os próprios produtores rurais, né, que perderam o controle, o fogo invadiu inclusive áreas produtivas. Então, como que a gente consegue, de fato, fazer com que a sociedade tenha um empoderamento de preocupar com essa situação e se tornar também um ativista contra o fogo, né? Como que a gente consegue fazer com que as comunidades possam olhar para essa questão do fogo com a mesma seriedade que um brigadista, né, do ICMBio. Então, esse monitoramento participativo do fogo, acho que é fundamental para a gente conseguir controlar esse problema, né? A gente conseguir também ter a tecnologia junto com a comunidade para poder fazer a prevenção no momento correto, né? Quando o fogo inicia, é o momento de combater, né? A gente não pode deixar o fogo tomar força para que a gente, né, depois parta para a ação de controle. E eu acho que a gente está nesse momento de mudança e virada de chave mesmo, de enfrentar esse problema com tecnologia, né? Sair um pouco do que a gente estava acostumado a fazer e integrar essa tecnologia com os próprios produtores rurais e as comunidades que podem, né, e devem, né, ajudar a controlar esse problema. Acho que vem muito, muito nesse sentido. Na CIAN, nós trabalhamos muito com os produtores e os grupos agrícolas, né? E a gente vinha observando que desde novembro do ano passado, quando a gente rodava a previsão para esse período chuvoso, janeiro, fevereiro, março, né? A gente já percebeu que as chuvas nesse período elas estavam muito abaixo da média. E a gente viu que também as temperaturas estavam muito altas. Lembra? O verão passado foi um verão muito quente, várias ondas de calor. E aí, quando chegou em março, né, que a situação de Laninha estava se configurando para vários lugares do Brasil, São Paulo, Paraná, Minas, Mato Grosso do Sul, o que significa isso? Significa que a gente entraria num período seco, muito mais seco. E aí você tem aquela condição muito favorável ao desastre de incêndios que a gente vivenciou, né? E foi muito grave, né? A gente no CIAN dando alerta para um monte de gente, monitorando as situações de incêndio, monitorando o risco de incendiar. Nós que somos startups do agro e que rodamos o campo nesse período dos incêndios, a gente viu como que foi devastador ver tantas áreas queimadas, áreas produtivas, áreas preservadas, né? E a gente percebe, puxa, esses mananciais, quanto tempo eles vão demorar para se recuperar, essas florestas, né? Várias espécies cada vez mais ameaçadas, né? Então, é muito triste ver tudo isso e é muito triste ver que isso venha ocorrendo de uma forma cada vez mais frequente, né? Quando você vê uma Amazônia, um Pantanal, né? Regiões que recebem muita chuva, enfrentar uma situação de seca e de incêndios e de falta d'água como essa,
é muito preocupante, né? Quando você vê um Rio Grande do Sul, uma Espanha sofrer por excessos de chuva nessa dimensão, é muito preocupante. E quando você vê que todo esse fogo, toda essa chuva, toda essa seca desmata muito, você sabe que o regime de chuvas para todo o país, ele começa a ficar altamente afetado, né? E por mais que agora o governo está liberando irrigação e tal, porque está precisando, né? Solos esturricados, falta de água, mas também vai ter um esgotamento mais acelerado dos nossos recursos naturais. Então, a gente que trabalha com tecnologia, o Heitor que trabalha com biodiversidade, a Estela que está trabalhando com solo, eu que estou trabalhando com clima, várias outras tecnologias, a gente tem que pensar em o que a gente faz para fazer esse ciclo se recuperar mais rápido. E eu acho que essa é a dor que esse programa também está ajudando a gente a trazer isso tudo para a pauta e poder resolver, né? Quero complementar também tudo que foi dito. Eu acho que os efeitos da queimada são muito agressivos. Se a gente pensar que essa queimada ela pode acontecer, né, de maneira natural, e mais importante, eu acho, a gente refletir, caso ela aconteça de fato de maneira, né, intencional. É uma questão de conscientização também da população. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de redução da micro e macrofauna. Eu que trabalho diretamente com o solo e avaliação, né, da diversidade ali do solo, a gente vê uma degradação, né, na redução de nutrientes, na perda de matéria orgânica, na perda da cobertura do solo. Então, tudo isso afeta no sequestro de carbono, no aumento da emissão de gases. Então, a mudança climática ela já vai acontecendo, né, no nosso ambiente e tem um impacto extremamente agressivo. Então, em termos de sustentabilidade, a gente coloca em risco, sim, a biodiversidade, coloca em risco as vidas que estão tanto nessas áreas conservadas, nativas, quanto nas áreas também agrícolas, e compromete também nosso dia a dia. Quando a gente fala de produtividade, logicamente nas áreas, né, produtivas, nós temos também, né, os 20% de área conservada, e todo esse ambiente está sendo afetado, né, com as queimadas. Então, você tem perda, sim, de produtividade, você tem problemas de infraestrutura, né, de transporte, de escoamento dessa produção. Então, eu acredito que tudo é impactado por essa ação, né, principalmente se ela for criminal. Acho que cabe muito uma conscientização, a gente levar tecnologia para detecção precoce, para conscientização, para monitoramento. Então, está sendo muito bacana, né? Essa discussão, eu acho que ela tem que acontecer sempre, mas por conta das situações que aconteceram, né, em nosso país, acho que a gente está se acentuando, né, principalmente agora, nos últimos meses, se acentuou essa discussão que deveria acontecer o tempo todo. Até aqui a gente trouxe um panorama do cenário atual com relação aos incêndios, né? E como eu falei, agora a gente vai entrar nas soluções que as startups oferecem. Como a Maju pontuou na fala dela sobre o programa que ela se refere é o PSSC, que é o Programa Soja Sustentável do Cerrado. É uma iniciativa promovida pelo Land Innovation Fund, em parceria com o PwC, a GTEC Innovation, em colaboração com a Cargill, CPQD, Embrapa e Embrapi. Esse programa ele busca incentivar o empreendedorismo e também a inovação para a produção de soja livre de desmatamento no Cerrado. E já aproveitando para trazer a Maju, né, primeiramente, o Cian ele entrou, né, no programa com o objetivo de desenvolver uma plataforma de monitoramento ambiental destinada a prevenir e mitigar incêndios florestais e promover a conservação ambiental do Cerrado. Maju, você poderia compartilhar com a gente um pouco mais, com detalhes sobre a solução de vocês, olhando aí para o modelo de negócio também e o público-alvo de vocês? O Cian integra e monitora as diversas variáveis climáticas que impactam e ajudam a prevenir, mitigar incêndios florestais, né? Então, a gente está trabalhando especificamente na conservação do cerrado, esse trabalho vai desde olhar 6 meses para frente e ver, puxa, será que nos próximos 6 meses essas regiões elas vão ter chuvas na média? Ou vai chover um pouco abaixo da média, ou vai chover um pouco acima da média,
Será que as temperaturas também vão estar em conformidade? Ou será que vai ser muito quente, vai ser muito frio? Quando você consegue projetar isso como uma tendência climática, como uma interpretação de Laninha e El Ninho mais específica, não estamos lá falando do município, estamos falando daquela fazenda. E comparar as médias históricas que eles tiveram de 15 em 15 dias com o que a gente está projetando, a gente já dá um norte para o produtor do que ele vai poder esperar. Uma safra boa, uma safra ruim. A gente também roda uma outra previsão de tempo, que é para os próximos 7 dias, 14 dias, que vai ajudar esse cara a pensar quais são as ações que eu vou fazer na próxima semana. Eu vou plantar, eu vou colher, eu vou aplicar. A gente consegue olhar para as áreas deles e ver se está secando, se a temperatura está esquentando demais, se o risco de incendiar está aumentando, e a gente já vai pintando no mapa. Olha, tem área que teu risco de incendiar está ficando muito alto. E a gente dá os alertas de incêndio por satélite super rápidos, alertas de 10 em 10 minutos, de quando o fogo acontece dentro da propriedade dele ou até 4 quilômetros da borda. E a gente manda a rota para ele chegar mais rápido do ponto que ele está até aquele ponto. Agora, a gente também está integrando câmeras de baixo custo, integradas com inteligência artificial, que não precisam de operador dedicado, para também ver uma fumacinha no horizonte, dar o alerta também. Então, com isso, a gente está respaldando os nossos produtores, as nossas usinas, a terem ferramentas, que é aquilo que o Heitor estava falando, né? Como que a gente ajuda esse pessoal? Ajuda dessa forma, pegando na mão e acompanhando essa jornada climática inteira, que não é só fogo. Hoje, com todas essas intempéries, se não é fogo, é geada, se não é geada, é tempestade, se não é tempestade, é inundação, é seca. Hoje, com o clima do jeito que a gente vive, não dá mais para a gente virar as costas para o clima. A gente tem que ter tudo isso operando junto e de uma forma ultra espacializada e com um custo-benefício que caiba no bolso dos nossos clientes. E o Cian tem feito isso. A gente tem um modelo de negócios que é híbrido, então o monitoramento, os vários módulos de monitoramento é SaaS, e aí a gente fecha contratos anuais, bianuais, trianuais. A gente tem todo um apoio de relatórios de incêndio, de geada, de supressão de vegetação, socioambientais, que o cliente pode solicitar para o nosso time sob demanda. Nosso público são as usinas, já estamos em mais de 70 usinas, os produtores, grandes produtores de soja, milho, algodão, cana, as florestas plantadas. Estamos desenvolvendo análises muito avançadas para a esteira de seguro e crédito e estamos também iniciando as operações no setor de energia e infraestrutura. Ô, Maju, e você teria algum projeto que você gostaria de compartilhar com a gente em que vocês fizeram esse monitoramento e conseguiram resultados muito positivos para o campo? Sim, posso falar do projeto, o próprio projeto do PSSC, né? Que a gente está monitorando áreas de produtores no Mato Grosso e no Goiás. Entre setembro e outubro, a gente emitiu para o grupo da Unicláudia, que são os produtores que estão participando com a gente lá no Mato Grosso, 12.884 alertas de incêndio, fornecendo vários avisos dos focos em tempo real, as rotas de combate, as informações climáticas detalhadas. Com esses alertas, os produtores puderam agir rapidamente, diminuindo o tempo de resposta, de chegada para combater aquele incêndio e reduzindo o risco dessa área afetada se alastrar drasticamente. Para o grupo do GAAS, que também está dentro do programa do PSSC, a gente emitiu 208 alertas para os produtores, 935 alertas para as áreas ao redor do Parque das Emas e do Parque Nacional do Taquari. A gente está subindo praticamente uns 230 mil hectares de áreas preservadas no nosso monitoramento. E a nossa plataforma, ela oferece esse mapa de risco,
que destaca quais são as regiões que têm mais chance de incendiar, com base na nossa análise das variáveis climáticas, né? Faz quanto tempo que não chove, temperatura está muito alta, o lugar está muito seco, a umidade está muito baixa, o vento está muito forte. Isso permitiu que os produtores pudessem intensificar a atenção nessas áreas, identificar locais suscetíveis ao alastramento dos focos já existentes. Isso ajudou muito a prevenir incêndios em áreas críticas, né? E agora que começou o período chuvoso, a gente está trabalhando no sentido de dar suporte ao planejamento da safra. Então, a gente segue monitorando as condições climáticas, segue oferecendo os dados sobre temperatura, precipitação, umidade, velocidade do vento, mas aí não para o cara combater o incêndio, mas para ele poder ter uma janela de aplicação dos agroquímicos de uma forma muito mais sustentável. Isso vai ajudar a reduzir o uso de produtos químicos, a evitar perdas por deriva, por contaminação de solos e recursos hídricos. Então, esse cuidado é um cuidado essencial, principalmente para as áreas que estão ao redor das áreas preservadas, né? Como esses produtores que estão, ou os grandes grupos que estão próximos aos parques. Muito bom. Então, agora a gente olhou para a parte de monitoramento, né? Quando a gente olha para o foco de incêndios, eu gostaria de trazer o Heitor para falar sobre a parte de biodiversidade. A Bioflore, também contextualizando, né, entrou no programa com um projeto de monitoramento do estoque de carbono e da diversidade de espécies arbóreas para grandes áreas. Heitor, como a solução de vocês auxilia na conservação da biodiversidade no contexto das mudanças climáticas? E vocês já estão com algum projeto em curso? Eu acho que existe uma conexão muito forte entre esse tema que a gente está abordando aqui, né, de prevenção de fogo e da biodiversidade, porque a partir do momento que a gente consegue olhar para as áreas de vegetação nativa como um ativo, como algo que agrega valor ao produto na propriedade rural, como algo que favorece, inclusive, um aumento da produtividade, a gente sabe da importância das áreas de vegetação nativa para a manutenção do clima, manutenção do ciclo hidrológico, polinizadores e por aí vai, né? E como que a gente consegue, né, trazer esse olhar do produtor para as áreas de reserva legal, as áreas de APP, né, para que ele se sinta preocupado em cuidar daquelas áreas também. Tudo que a gente quer é que esses produtores e as comunidades sejam, de fato, os guardiões dessas áreas, né? Porque a gente sabe que, até eu ouvi uma frase, eu acabei de voltar agora da COP16, né? E eu estava ouvindo a presidente da FUNAI, né? E ela disse que o futuro é ancestral, né? Que a gente vê que os povos indígenas realmente é onde, nas áreas de terras indígenas é onde a gente tem as menores taxas de desmatamento, né? Então, a importância de você trazer a tecnologia como uma ferramenta que transforma a vegetação nativa como um ativo, né? E a biodiversidade, tanto a biodiversidade como o carbono, acho que são dois elementos, né, muito importantes que a gente precisa conseguir monitorar e mensurar da maneira mais eficiente possível. Então, a Bioflore vem desenvolvendo modelos de inteligência artificial, juntamente com técnicas avançadas de sensoriamento remoto, tanto quando eu falo de sensores a bordo de drones ou sensores a bordo de plataformas orbitais, né, satélites, para a gente conseguir entregar essas soluções e fortalecer essas iniciativas que estão buscando cada vez mais atribuir o devido valor econômico às áreas de floresta, às áreas de cerrado, né? Então, nós da Bioflora estamos trabalhando com abordagens que já eram aplicadas em outras áreas, né? Como, por exemplo, o reconhecimento facial por inteligência artificial, você fazer um sobrevoo de drone com uma câmera RGB e conseguir ali, através das imagens da copa das árvores, treinar esses modelos para fazer o reconhecimento automático das espécies, né? Então, a gente trouxe isso para o projeto juntamente com o LIFE, né, no Programa Soja Sustentável no Cerrado. A gente selecionou 10 espécies prioritárias para conservação. Então, foi um projeto super bem sucedido. Desse projeto,
surgiu outro projeto com uma outra startup muito parceira da Bioflora, a Landprint, que tem o conceito de qualificar, né, a pegada ambiental das propriedades rurais. Então, uma soja que vem de uma propriedade que valoriza, que respeita, que preserva a vegetação nativa, ela tem que ter um valor agregado, né? Então, como que a gente leva isso para o consumidor, né? Como que as empresas conseguem, na sua cadeia de suprimentos, entender que garantindo uma política de zero desmatamento, mas que o produtor se sinta beneficiado também de preservar aquelas áreas, porque ele também está recebendo por isso, e isso chega no consumidor que está ali na ponta, né, da cadeia e preocupado de onde está vindo o produto que ele está consumindo, né? Não só na parte da biodiversidade, como mensuração de carbono também. Até pouco tempo atrás, as empresas estavam confortáveis de usar um valor de referência, né? É floresta ombrófila, então, em média, é X toneladas por hectare e está tudo certo. Hoje não tem mais isso, né? A gente tem tecnologias como, por exemplo, o sensor LiDAR, que você consegue fazer um escaneamento, né, e gerar uma informação tridimensional sobre a floresta, sobre essas áreas de ecossistemas naturais, para você quantificar o estoque de carbono de maneira muito mais precisa e eficiente. Então, eu acho que essa revolução que a gente está observando em relação ao sensoriamento remoto, em relação à inteligência artificial, é algo que vai, de fato, e já está acontecendo, né, revolucionar esse mercado de soluções baseadas na natureza, né, que a gente tanto precisa. Muito bom, Heitor. E também, se você puder compartilhar com os nossos ouvintes um pouco sobre o modelo de negócio de vocês e qual que é o público-alvo. Nosso modelo de negócio é basicamente desenvolver tecnologias para trazer mais eficiência para mensuração e monitoramento ambiental. Hoje a gente está olhando muito para a flora, né? Então a gente está desenvolvendo, como eu falei anteriormente, né, modelos de inteligência artificial para a gente fazer uma modelagem sequencial do campo para dados obtidos por drones e depois trazer essa informação a nível de satélite, né? Com isso, a gente sai desse modelo tradicional de depender sempre de levantamentos em campo, onde você tem, muitas vezes, uma amostragem muito fragmentada, ou seja, você não consegue mandar a gente para percorrer grandes áreas, né? Então, fica uma amostragem pouco representativa daquela área de floresta, aquela área de vegetação nativa, e você tem um custo muito alto, né, de toda vez ter que mandar a equipe para campo. Então, combinando, trazendo esse componente do sensoriamento remoto, e a inteligência artificial permite fazer isso, você consegue ter uma amostragem muito mais representativa em tempo, né, uma periodicidade, uma frequência maior, e conseguir ter, de fato, uma estimativa mais acurada, mais precisa daquilo que tanto precisa, que é mensurar a biodiversidade, mensurar o carbono, que de fato vai trazer o valor que a gente precisa para essas áreas de cerrado, floresta. Lógico que a gente fala de cerrado, também tem floresta no cerrado, né? Mas as formações campestres, savânicas, toda essa diversidade que a gente tem no Brasil. E hoje a gente tem, né, o Brasil nos últimos anos foi um exemplo, né, de como uma agricultura de precisão pode aumentar a produtividade do agronegócio, né? E eu acho que, assim, a gente tem que ser muito orgulhoso, né, desse avanço que a gente conseguiu no agronegócio, onde o problema era a baixa produtividade, né? E agora, como que a gente mantém uma alta produtividade olhando para uma produtividade sustentável, em que favorece uma preservação, uma restauração das áreas de vegetação nativa que a gente tanto precisa. Então, a gente olhar para o conceito da natureza de precisão, né? Você tem a agricultura de precisão, hoje a gente precisa da natureza de precisão, né? Então, como que a gente consegue trazer isso, né? Essas mesmas tecnologias, muitas vezes que já são aplicadas na agricultura, mas para a valorização dos ecossistemas naturais, para a gente fortalecer esse mercado que a gente chama de soluções baseadas na natureza, né? Trazer mais integridade, mais rastreabilidade, mais transparência, para que essas ações ganhem força. E o Brasil tem tudo para ser um protagonista, né? E pioneiro nessas tecnologias. Eu posso até citar aqui o time de pesquisadores do Brazilian Team, né? Que é a única equipe finalista do Hemisfério Sul na competição do X-Prize Rainforest, né? Que vocês podem procurar saber aí. Agora a premiação vai ser em novembro, daqui uma semana. Então, os pesquisadores do Brasil liderando, né, esse desenvolvimento de soluções altamente inovadoras para a gente agregar valor
ao que o Brasil tem, e muito, né, de muito diverso, que são as áreas de vegetação nativa. E a Bioflora colabora também com o Brazilian Team. A gente desenvolveu uma plataforma que é um ecossistema de soluções específicas para mensuração, gerenciamento e monitoramento da conservação, da restauração florestal, que foi fundamental também para auxiliar o Brazilian Team na etapa final da competição, né, que aconteceu na Amazônia. Muito bom a gente ver também que o Brasil, como protagonista, né, no desenvolvimento dessas soluções e até mesmo nessa parte mais científica. Aproveitando também que você falou sobre a parte de recuperação, né, de áreas degradadas, eu gostaria de chamar a Estela. A BioMyCell, ela entrou também no programa com a pretensão de validar a tecnologia deles nas análises, nas condições do cerrado. E, Estela, você poderia compartilhar com a gente como a análise microbiana do solo contribui com a restauração dessas áreas que foram afetadas pelas queimadas? Quando a gente fala dos micro-organismos do solo, então, só contextualizando, a gente entende que tanto produtores, consultores e até outros players do mercado têm pouco conhecimento sobre os micro-organismos que estão no solo. Muitas vezes nunca fizeram nenhuma avaliação, quantificação. A análise físico-química já é mais recorrente, já é feito por esses produtores, as correções, mas o conhecimento dos micro-organismos que estão no solo e como esses micro-organismos podem beneficiar tanto a parte ecológica quanto a parte agrícola, ainda não é de conhecimento de todos. Então, essa avaliação prévia, né, que permite, aí sim, tomar decisões mais assertivas, ela é um dos passos importantes. Se a gente pensa em recuperação de áreas, então se perdeu todo o conhecimento que tinha previamente daquelas áreas. Então, nós temos alguns clientes que tiveram, sim, áreas afetadas. Quando eles chegam até nós e questionam, e agora, o que eu posso fazer? Como que eu vou restabelecer aquela área que eu tinha? Então, muitas vezes, eles não possuem, né, esse conhecimento anterior, nem físico-químico, muitas vezes não tinha as avaliações químicas, tipologia de solo, satelital, muito menos as avaliações microbiológicas. Então, o que nós fazemos é um monitoramento a partir daquele momento, das áreas afetadas e também de outras áreas agrícolas e áreas conservadas. Então, dentro do programa do PSSC, o nosso projeto, a nossa iniciativa é justamente fazer a avaliação de 3 diferentes áreas. Nós nos propusemos a fazer avaliações de áreas produtivas de soja, 3 tipos de coleta, né, em 3 fases de coleta, uma coleta antes do plantio, durante, no período ali anterior à floração e no final. Então, nós faríamos uma avaliação ao longo do tempo, entendendo como que está a dinâmica microbiana do solo nessas diferentes condições. Também fazer avaliação de áreas conservadas e de áreas de restauração. Então, dentro dessas áreas de restauração, nós pensamos sim nessas áreas afetadas por queimada. E nós pensamos também juntamente com outras startups do programa, né? Nós fizemos uma parceria, então eu tenho uma parceria com outras 2 startups do programa, no qual nós fizemos, né, um planejamento para a restauração dessas áreas. Então, a BioMyCell entraria com a análise microbiológica dessas áreas, também nos diferentes períodos e tratamentos. Nós fazemos a avaliação físico-química, nós fazemos outras interpretações e recomendações. Nós temos outros parceiros que entrariam com as sementes nativas e um outro parceiro que faria também as avaliações e inserções de diferentes tratamentos, pensando na possibilidade da inoculação de um bioinsumo, da inoculação de um micro-organismo específico ou de um composto. Então, é legal a gente pensar nos diferentes tratamentos. Eu tenho uma fase de planejamento, né? Eu acho que o que é interessante dentro dessas avaliações é a gente fazer um levantamento de todos os dados, né, prévios daquelas áreas, do que se tem de conhecimento anterior, né, das áreas conservadas, das áreas agrícolas e principalmente dessa área afetada. Pensar, então, a partir desse planejamento de ações que podem ser tomadas, fazer uma avaliação inicial, aquela condição 0, pensar nas estratégias e nessas ações, nessas tomadas de decisão e, junto com esses parceiros, a gente está propondo, então, essa iniciativa, né, desses diferentes tratamentos. Então, fazer uma segunda avaliação e depois uma terceira avaliação. Então, quando a gente pensa na análise
análise microbiológica do solo, o que nós entregamos são relatórios direcionados, já fazendo a identificação desses micro-organismos benéficos, desses micro-organismos patogênicos e ecológicos, e a partir desse primeiro monitoramento, pensar, bom, se eu não tenho aquele micro-organismo que vai propiciar ou que vai favorecer uma determinada cultura, eu posso pensar, então, em ações que façam com que esses micro-organismos possam ter uma maior abundância. Se eu tenho baixa diversidade microbiana no solo, também eu vou ter um prejuízo ali na instalação da cultura. Então, eu preciso pensar em soluções que aumente a diversidade microbiológica e nessas tomadas de decisão. Então, pensando nessas restaurações, né, nessas áreas, nós entregamos um relatório, nós temos um aplicativo web interativo, que você consegue, além desses dados microbiológicos, também a possibilidade de mapeamento, de análise de risco associado a alguma doença vinculada, e o nosso público-alvo seria, logicamente, o produtor rural, junto com o seu consultor agrícola, o técnico agrícola e também outras empresas, né, podendo ser startups ou mesmo empresas que oferecem outros tipos de tecnologia para o solo. E, Estela, você teria algum projeto em questão que vocês auxiliaram o produtor rural, né, na restauração da área agrícola deles, que você gostaria de compartilhar conosco? Então, dentro do programa mesmo do PSCC, a gente está fazendo, né? Então, começou agora as primeiras avaliações. Por conta das chuvas, nós estamos fazendo coletas tanto em áreas do Oeste Baiano, áreas em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, nós tivemos até um pouco de atraso em alguma dessas coletas, né, por falta de chuva. Então, nós começamos agora dentro do programa, mas nós tivemos outros clientes, né, que não estão associados ao programa, que nos procuraram assim que aconteceu a queimada. Por quê? Porque já estava, né, perto da área de plantio e eles queriam pensar em soluções, né, ou em estratégias que melhorasse assim o solo. Então, nós começamos sim a fazer as avaliações. O que a gente pensa dentro de um planejamento? É interessante fazer avaliações internas, né, nas áreas afetadas, pensar em áreas vizinhas que não foram afetadas, para que ocorra ali um comparativo entre as análises, pensar também em áreas conservadas, porque aí você também tem um outro panorama, e pensar em soluções direcionadas. Então, isso a gente já tem feito, né, com clientes regulares e também agora dentro do projeto dessas áreas de restauração, e nosso objetivo também com o programa é de estabelecer ao final de todas essas avaliações, coleta 1, 2, 3, e esse monitoramento, né, desse fluxo de micro-organismo, pensar em biomarcadores específicos. Talvez eu encontre micro-organismos de importância ecológica e que precisa, ou existe uma necessidade desse micro-organismo se estabelecer em áreas, por exemplo, após queimada, em áreas restauradas. Então, é interessante a gente buscar biomarcadores, buscar soluções acopladas a essas tecnologias. E até aqui a gente ouviu bastante a palavra parceria, né? Que alguns de vocês já compartilharam que vocês fizeram parcerias durante o programa. E contextualizando para os nossos ouvintes, o PSSC ele surge da premissa que desafios complexos, como a produção de soja sustentável no Cerrado, requer uma colaboração de múltiplos agentes. E deste modo, o programa ele conecta startups, empresas, institutos de pesquisa e produtores rurais em prol de um único desafio, né, de um único objetivo comum. E considerando, né, que os desafios relacionados às queimadas também é um desafio complexo, eu gostaria de saber de vocês quais são as parcerias que vocês consideram essenciais para a gente enfrentar, né, esses obstáculos, e se vocês também já estabeleceram alguma colaboração ou vocês gostariam de colaborar com algum parceiro em específico. O programa Soja Sustentável do Cerrado deu para a gente uma oportunidade incrível da gente se conectar com produtores no Mato Grosso, no Goiás, a turma da Unicláudia, que são produtores muito engajados com a questão do fogo, a turma do gás, né, do Grupo de Agricultura Sustentável. E, através deles, a gente recebeu
uma área enorme de preservação, né? A gente hoje está monitorando dentro do programa 214.420 hectares de florestas em unidade de conservação e 308.926 hectares de áreas produtivas, né? Quer dizer, foi muito além do que a gente estava pensando em monitorar, que eram 300 mil hectares, que já era uma meta ousada, né? E a gente entende que nós não gostaríamos de ficar no programa só, a gente gostaria de transformar esse monitoramento num monitoramento e numa zeladoria permanente. E então, se vocês puderem nos conectar com os grandes grupos de atuação no Cerrado, né, que tenham interesse em contribuir com a preservação dessas áreas, né? A gente está muito próximo de áreas da Ativos, de áreas da Cerradinho Bio, de áreas da SLC, mas independente desses grupos de empresas que queiram realmente contribuir a ajudar a preservação dessas áreas que nós já estamos monitorando, isso seria fantástico, porque a gente poderia construir uma coisa de médio prazo e de uma zeladoria permanente para preservar essas áreas de floresta, de unidade de conservação, essas áreas que são berço da biodiversidade, dos recursos naturais, e são as áreas que estão muito em torno de todos os produtores, né? Não só monitorando eventos climáticos, mas também monitorando recuperação, restauração florestal ou supressão de vegetação. Bom, hoje a Bioflore ela tem esse braço muito focado no desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial e sensoriamento remoto, mas também a gente tem um outro pilar na empresa que é o desenvolvimento de software e plataformas específicas para resolver as principais dores, né, desse mercado de soluções baseadas na natureza. Então, a gente tem tentado sempre buscar parcerias para poder enriquecer o nosso ecossistema de soluções. Então, a gente tem parceria, a gente está agora consolidando uma parceria com uma empresa super interessante que chama Verde Novo, né, da Bárbara, que inclusive também está no PSSC. A Bárbara ela faz uma interação muito legal com as comunidades coletoras de sementes, especificamente mulheres, né? E agora a gente está desenvolvendo um sistema para poder dar mais rastreabilidade a essa rede de coleta de sementes e trazendo também outras ferramentas que a gente já tem no nosso ecossistema para monitorar e mensurar esses projetos de muvuca, né, que é uma das estratégias de restauração florestal que tem ganhado bastante destaque aí. Além da Verde Novo, a gente também trabalha com a Landprint, né, que eu também já mencionei, que é uma startup fantástica, né, o conceito da Landprint, né, da pegada ambiental da propriedade, e a gente fornece para a Landprint todas as tecnologias de mensuração da biodiversidade, do estoque de carbono, para que ela consiga ter uma melhor eficiência nessa qualificação e quantificação dos ativos ambientais nas propriedades. A 1,5 Grau, que é uma empresa focada no monitoramento de fogo, né? Sensacional também a solução deles. Eles conseguem, com câmeras, né, instaladas em grandes torres, fazer esse monitoramento dos incêndios em grandes áreas, né, e detectar rapidamente o fogo para melhores tomadas de decisão em termos de combate do fogo, prevenção. Inclusive, a gente estava junto lá na COP16, tentando conversar sobre novas parcerias. Então, é uma cultura da Bioflore, né? Trazer essa rede de parceiros, essa rede de empresas, onde a gente consegue ajudar o outro, né? Uma rede colaborativa. A gente sabe que os problemas são muito grandes para apenas uma empresa conseguir solucionar, né? Então, se a gente une forças para poder solucionar esses problemas, a chance da gente ter sucesso é muito maior, né? Existe um grande paradigma, principalmente relacionado quando a gente fala de inteligência artificial, que você precisa de uma base de dados robusta para que esses modelos realmente funcionem, né? E como construir essa base de dados se não for na base da colaboração, né? E é um paradigma porque as empresas se sentem muito cautelosas, né, de compartilhar a base de dados, mas aí você vai para um município, por exemplo, Paragominas, faz um inventário florestal,
faz um modelo para quantificar carbono, para mapear a biodiversidade, outra organização, outra empresa vai do lado daquela área e não pode usar esse modelo. Tem que, de novo, ter o mesmo custo para poder mensurar e monitorar esses ativos. Por que a gente não cria uma rede colaborativa onde todo mundo ganha, né? Então, a gente trabalha muito nesse sentido e eu acho que isso tem tudo a ver com o futuro, né, de uma economia mais circular, onde a gente, de fato, consegue fortalecer essas ações de conservação e restauração na urgência, né, que a gente precisa hoje. Muito bom, e aproveitando até o seu comentário sobre a 1,5 graus, a gente fez um episódio falando especificamente sobre mudanças climáticas, em que eles participaram. Então, para quem tem curiosidade de entender um pouco mais sobre a tecnologia que eles desenvolveram, vale a pena voltar e dar o play no episódio. Eu acho que as parcerias, elas são fundamentais, principalmente pensando aqui no nosso programa Soja Sustentável do Cerrado. Então, houve uma sinergia muito grande, principalmente as startups que estão participando do programa, né? Porque são soluções, tecnologias para o monitoramento de incêndios, para análise de solo, para uma recuperação de áreas. Então, eu fiz, né, muitas conexões dentro do próprio programa, dentro das startups que participam. Então, eu tenho essas duas parcerias que já foram citadas anteriormente, para uma avaliação conjunta, né? Um fazendo a avaliação ali da semente, o outro de insumos, bioinsumos e compostos. Nós, dentro da By Myself, fazendo essa avaliação, né, microbiológica e físico-química, e o legal vai ser a gente conseguir, né, montar um conjunto de resultados consistente, de repente com novas propostas de negócios. Fora essas parcerias dentro do programa, né, a By Myself tem outras parcerias externas também com grandes players do agronegócio, temos parcerias, por exemplo, com usinas, com outras empresas grandes que oferecem esses produtos biológicos. Então, são soluções, né, que visam a recuperação desse solo, o monitoramento, ou até pensando em atividades e estratégias. Outras parcerias que nós temos, junto com universidades, junto com institutos de pesquisa, e dentro do programa a gente teve uma aproximação bem grande com a Embrapa e também com o CPQDI, né, que é dentro do Embrapi. Então, é muito legal, né, essa aproximação. Estamos em conversa, né, de repente, para a geração de algum trabalho em conjunto, algum desenvolvimento em conjunto. Os produtores rurais, as comunidades locais também, né, trazem como parceria, né, um envolvimento direto com esses players. Então, eu os considero, né, parceiros diretos, porque toparam, né? Então, dentro da nossa iniciativa de avaliação, a gente está avaliando entre 10 a 15 produtores rurais de diferentes estados. Então, eles aceitaram, né, participar dessa iniciativa, fazendo as coletas, direcionando, né, para diferentes tratamentos. Então, são parceiros aí que nos incentivam, nos dão um feedback, tanto da solução, quanto da entrega e do aprimoramento da nossa tecnologia. E, por fim, dentro das parcerias, né, eu acho que tem possibilidades de parceria junto com ONGs ou outros institutos ou iniciativas dentro do governo. Então, quando a gente pensa em ações para fortalecer, né, a conservação, a preservação ambiental, as discussões e principalmente voltado a financiamentos, né? Acho que as startups precisam sim ter esse apoio, né, tanto em relação à tecnologia, conhecimento, mas temos também mão de obra, incentivos. Então, eu acho que certos programas, principalmente do governo, que permite aprimoramento de tecnologia, que permite um incentivo, que permite as POCs. Então, eu acho que são parcerias e possibilidades ali de levar o negócio para frente. Gente, e o episódio passou super rápido, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre esse assunto, que é um assunto complexo, como falamos agora na pergunta anterior. E aproveitando a deixa da Estela, que falou sobre o que deve ser feito, né, para o futuro dessa questão, eu gostaria de finalizar olhando para isso, né? Então, gostaria que vocês compartilhassem o que pode ser feito para que esse cenário não se perpetue para os próximos anos, né? E qual seria o papel aí do setor público, do setor privado e até mesmo das comunidades locais
nesse sentido. Eu havia até comentado, eu acho que um dos principais papéis é levar conhecimento, né? Então, conhecimento sobre as mudanças e o que isso pode afetar no nosso dia a dia, o que essas mudanças podem afetar no campo, em termos de produtividade, em termos de queimada e outras ações que podem acontecer. Então, eu acho que tanto o setor público, privado e até os agentes locais, né, fortalecer, sim, essa comunicação, né, com a população, pensando em evitar essas queimadas criminais, principalmente, e eu acho que o governo tem um papel, sim, de fortalecer e levar alguma legislação ambiental, intensificar essa fiscalização, aplicar alguma punição, né, rigorosa para quem pratica, principalmente essas queimadas ilegais, incentivar, levar campanhas de conscientização sobre os danos, né, no solo, na fauna, na nossa respiração, em outras ações. Pensando agora mais no setor público, né, no setor do agro, nessas grandes empresas e indústrias, nós queremos e incentivamos ali a agricultura regenerativa, a agricultura de precisão, as práticas agrícolas sustentáveis e dentro disso também uma adoção mais consciente, né, dessas práticas, das soluções e das tecnologias para uso dos recursos que nós temos. Então, eu acho que o setor privado, né, incluindo as startups, elas conseguem, sim, levar esse conhecimento, levar novas tecnologias. As startups conseguem ter soluções mais rápidas, conseguem levar para o mercado soluções mais rápidas, né, que podem direcionar a essa problemática. Então, tentar, de alguma maneira, né, solucionar isso. E dentro das comunidades locais, eu acho que a população local é a população-chave, né, que está de frente com esse problema, né? São áreas vulneráveis muitas vezes. Então, a comunidade ela pode ser treinada já para uma detecção prévia, para ações imediatas, né, de combate a esse incêndio, que reduzam sim esses impactos. Então, de alguma maneira, a gente ter soluções, incentivos, conhecimento para controlar essas ações. Então, de maneira geral, eu acho que todos esses atores, né, todos esses agentes, setor público, privado, a comunidade, os governos, eles têm sim um papel primordial no combate a esses incêndios. Eu acho que muito a ver com o que a Estela falou, né? A integração entre todos esses agentes, setor público, iniciativa privada, as startups, as comunidades, as áreas preservadas, isso tudo tem que começar, e já está um pouco começando, né, gente? Ela já tem que começar a orbitar em conjunto, né? Então, que a gente tenha cada vez mais políticas públicas que valorizem a preservação ambiental, que fiscalizem melhor o que está sendo feito, né? Que da iniciativa privada os aceros sejam mais bem feitos, a iniciativa pública, que as estradas sejam mais conservadas, que as tecnologias, como as nossas e as várias outras, possam ser implementadas para, por exemplo, no caso da Cian, você conseguir criar um monitoramento climático, sensoriamento remoto, trabalhando com inteligência artificial, monitorando grandes áreas, gerando insumos para que as empresas, as comunidades locais, os parques possam agir não só preventivamente para evitar que aquele incêndio ocorra, mas que possam chegar mais rápido para combater o incêndio, que possam documentar o que elas estão fazendo adequadamente, que possam avisar os vizinhos, os bombeiros, o parque, né? Então, isso tudo tem que estar cada vez mais acontecendo de uma forma sincronizada e inteligente. Essa construção, ela tende a se fortalecer cada vez mais, né? A gente todas as startups, elas já estão montando seus ecossistemas, as suas parcerias estratégicas, as suas conexões, estão buscando apoio de grandes players, estão num hub de tecnologia, né? Agora, a gente precisa se conectar mais com o governo, que às vezes é complicado, né? A gente que é startup não tem muito tempo para ficar nessa roda de governo que é complicada, né? Mas
deveríamos ter um olhar um pouco maior para isso, e o governo também deveria ter um olhar um pouco maior para a gente, né? Eu acho que toda essa questão do ESG, da sustentabilidade, da materialidade que as informações podem trazer, isso é um grande apoio para que a gente consiga convencer as empresas, né? Que a gente tem informações importantes, que a gente tem dados importantes, que a gente gera ações importantes que podem não só ser adotadas para a empresa, pelas empresas, mas podem entrar nos relatórios de sustentabilidade, podem entrar nos planos de gestão ambiental, né? E é isso. O clima está ficando cada vez mais adverso, né? O planeta está aí perdendo áreas preservadas, espécies, né? A gente está fazendo um esforço fenomenal para poder tentar conservar o que resta, tentar restaurar um pouco mais, mas o que a gente percebe é que a gente tem que fazer muito mais, né? Então, a gente tem que usar da nossa inteligência, da nossa capacidade, da nossa competência de conectar para fazer isso acontecer rapidamente, né? E aí vai depender do talento de todos nós juntos, né? Bom, gente, eu acho que, assim, estou totalmente de acordo, né, com o que vocês falaram aqui. E eu acho que a gente tem que ter uma visão bastante holística, né, para todos esses problemas associados à extinção em massa, né, que a gente vive hoje, a perda da biodiversidade, um recurso não renovável, né, uma vez que você tem uma espécie que foi extinta, acabou, né, não tem como você voltar atrás. O problema das mudanças climáticas, que afeta diretamente a economia, a sociedade como um todo. Então, a gente tem que ter uma visão holística para como que a gente resolve o problema da desigualdade social, ao mesmo tempo resolvendo a questão ambiental. A gente sabe que se a gente olhar só para o clima, a gente tem que trabalhar com grandes produtores, né? Médios e grandes, que é onde a gente vai ter escala em termos de recuperação da vegetação nativa no Brasil, mas quando a gente olha para a questão do impacto social, que é altamente necessário, né? E urgente também, a gente tem que olhar para o pequeno produtor. O modelo de restauração do pequeno produtor é diferente, muitas vezes, do modelo de restauração que vai encaixar para o grande produtor. E onde que a gente consegue trazer essas pessoas como protagonistas, né? Ouvir mais o que elas precisam para a gente chegar onde a gente quer, que é a recuperação das florestas, a recuperação das áreas de vegetação nativa como um todo. A gente precisa chegar numa solução concreta onde a vegetação nativa seja um ativo, né? Porque a partir do momento que 1 hectare de pastagem vale mais de 1 hectare de floresta, né? A gente está dando mais valor a uma espécie exótica, né? Que veio para o Brasil para a gente conseguir alimentar o gado e fornecer alimento, né? Carne para as pessoas. E aí é uma floresta que demorou centenas de milhares de anos, com uma diversidade gigantesca, e a gente não consegue valorizar. Então, como é que a gente consegue balancear isso, né? Eu acho que é tudo que o produtor quer, né? Ele quer receber pela preservação. E eu acho que a sociedade tem maneiras de proporcionar isso, né? Hoje a gente tem tecnologias, a gente tem esses mercados que ainda estão engatinhando, né? O mercado de carbono, o mercado de crédito de biodiversidade, mas que a gente pode fortalecer essas iniciativas, não só também quando a gente fala de o mercado de offset, né, que é de remoção, ou evitar que o carbono vá para a atmosfera, mas também o mercado de inset, né, como que a gente consegue embutir no valor dos produtos essa pegada ambiental, que eu acho que é fantástico esse conceito, e a gente precisa conseguir transformar isso numa realidade. E eu acho que isso é um trabalho em conjunto, com o setor público, o setor privado, mas muito também da sociedade exigir isso, né? E ter essa preocupação, né? Porque realmente não dá mais para a gente esperar, né? Tá todo mundo sentindo na pele os efeitos da transformação que a gente causou no planeta nos últimos anos, né? Pós-revolução industrial, vamos dizer assim. Então, agora a gente tem que ter uma revolução, né, das soluções baseadas na natureza. Até recomendo o podcast Revolução NBS, né, do qual é o fundador também da Bioflora, Danilo, para todo mundo ouvir aí, que fala um pouco disso. E é isso, agradecer a participação por estar aqui hoje no podcast, agradecer a Maju, agradecer a Estela, ao convite de vocês aí,
e a gente está totalmente aberto aqui à colaboração, a parcerias. E é isso, gente. Vamos para cima que o desafio é grande. Aproveito também para agradecer vocês, a Estela, Maju e Heitor, por participarem, né, do nosso podcast, aos nossos ouvintes também que nos acompanharam até aqui. E nos vemos no próximo episódio para falar sobre novas tecnologias que estão moldando o futuro do agronegócio.